Pessoal, continuando com as correções, página 8. Renata usou estes blocos com os algarismos 2, 4, 6, 7 e 8 para formar número com 5 algarismos distintos. Considerando esses 5 blocos, responda ao que se pede em cada item. Qual é o maior número que Renata pode formar com os blocos e o menor? O que a gente vai fazer? Juntando os blocos, tem uma leitura, né? Por exemplo, se eu lesse nessa ordem, seria 28.647. Qual seria o maior número formado? O maior, claro, começa pelo maior algarismo. O maior algarismo, na verdade, é o 8, não é o 7. Então, você vai ver na ordem decrescente, que é o 8 primeiro, depois o 7, depois o 6, depois o 4 e depois o 2. E aí, a gente lê 87.642, tá? Esse aqui é o maior. O maior número. E qual seria o menor? O menor fazer o contrário. Eu vou escrever do menor para o maior, ordem crescente. 24.678. Esse aqui seria o menor número, tá? Formado por esses algarismos aqui, certo? Quantos números de 5 algarismos podem formar com esse bloco? Olha bem, aqui eu vou pensar 1, 2, 3, 4, 5. Qualquer um dos 5 pode ocupar a primeira casa. Eu posso colocar o 2, ou o 8, ou o 6, ou o 4, ou o 7. Essa casa ocupada, aí eu não vou poder colocar os mesmos 5 aqui, vai ter que reduzir 4. Então, vamos pensar o seguinte, são 5 possibilidades para o primeiro, tá? Botar para o primeiro. E aí, vai gradativamente. São 4 possibilidades para o segundo. Aí, são 3 possibilidades para o terceiro. E são 2 possibilidades para o quarto. E é uma possibilidade para o quinto. Vamos entender bem, vamos lá. Se eu utilizei esse algarismo aqui, sendo a primeira posição, certo? Se eu usei ele, eu poderia ter usado ele, poderia ter usado qualquer um dos outros 4, além dele. Então, eu teria 5 possibilidades para ocupar essa casa aqui, que é a primeira casa. Então, são 5 possibilidades que eu tenho para o primeiro elemento. E aí, conforme eu ocupei essa casa, eu só tenho outras 4. Então, são 4 possibilidades, pode ser qualquer um dos 4 para ocupar o segundo elemento, a segunda casa. E aí, vai gradativamente reduzindo. Aqui são 3 possibilidades, aqui são 2 possibilidades, e o único que sobrou ocupa essa casa. E a gente não multiplica as possibilidades, olha, esse, vezes esse, vezes esse, vezes esse, vezes esse. Então, a gente faz o 5, vezes o 4, vezes o 3, vezes o 2, vezes o 1. E aí, a gente acha o total de possibilidades. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, 120. Então, são 120 números com algarismos, diferentes ou distintos, tá? Diferentes, construídos
ou que podemos construir, né? Construídos pelos blocos. Tá? Então, você está falando de possibilidades, você não está falando do que você fez, você está falando do que você pode fazer, tá? Então, tem que pensar com um raciocínio bem tranquilo para poder fluir. É como se fosse, por exemplo, ó, vamos imaginar que na sua casa tenha lá um sofá. Esse sofá, tá? Esse sofá, ele tem 3 lugares. Primeiro lugar, segundo lugar, ó, 1, 2, 3 lugares, certo? E aí, você recebe 3 amigos. Esses 3 amigos chegaram na sua casa e vão se sentar no sofá. Digamos que o primeiro amigo seja Paulo, o segundo seja João e o terceiro seja o Pedro. Se o Paulo sentar nessa primeira posição, tá? Vai sobrar 2 outros lugares para esses 2. Mas olha, esse primeiro poderia ser escolhido pelo Paulo, ou poderia ser o João, ou poderia ser o Pedro. Então, qualquer um dos 3 poderia sentar nessa posição, né? Eu tenho 3 possibilidades de assento, de pessoas, no caso, para sentar aqui. E aí, um deles, que eu não sei qual, ocupou essa casa, sentou aqui, nessa posição. Aí, olha, essa outra posição, digamos que fosse o Paulo, que tivesse escolhido a primeira, sobra João e Pedro. Então, qualquer um dos 2 pode sentar aqui, eles vão escolher, ter liberdade para escolher. E aí, um dos 2 sentou aqui, sobrou apenas o terceiro elemento, que é o último para sentar aqui. E aí, você multiplica e acha 6. Mas são 6 e são 3 pessoas. São 6 formas diferentes que essas 3 pessoas têm de sentar aqui, tá bom? É isso que a gente está achando, são as possibilidades de se obter algo através de uma chance ou de várias chances, tá? Então, vamos continuar aqui. Letra C. E quantos números ímpares de 5 algarismos podem ser formados com esses blocos? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente tem as casas, as posições, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Para que os números sejam ímpares, eles têm que terminar com ímpar, tá? Eu tenho 2, eu tenho 8, tenho 6, tenho 4, tenho 7. Quantos desses números que pode ocupar essa casa? Já que é ímpar. Somente o 7. Só o 7 que pode entrar aqui, porque os outros são todos pares. Então, só pode ter uma possibilidade aqui. Uma possibilidade, tá? Então, o 7, ele vai sair do esquema. Ele já entrou aqui. Agora, na primeira casa, qualquer um dos 4 pode entrar. Então, aqui pode ser qualquer um dos 4. Pode ser o 2, ou o 8, ou o 6, ou o 4. Só que um deles fica e aí sobram 3 para ocupar essa casa. E aí ele fica, um fica e sobram 2 para essa casa. E aí o último que sobra aqui, tá? Digamos que aqui fosse o 2, sobraria aqui, ó, o 8, 6 e o 4 para ocupar a posição. Digamos que o 8 tenha ficado aqui, aí ficaria só o 6 e o 4 para ocupar essa posição. Se o 6 ficasse aqui, sobraria só o 4. Então, isso aqui são possibilidades, ó, possibilidades, tá? E você multiplica as possibilidades, você acha a possibilidade total, tá bom? Então, possibilidades que você tem, você multiplica essas possibilidades. Então, você faz 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 de novo. Porque tem que terminar, tem que ser ímpar, só pode terminar com 7. Então, 7 é fixo, tá certo? Aí, eu multiplico 4 vezes 3, vai dar 12, vezes 2 vai dar 24, vezes 1 vai dar 24, vezes 1 vai dar 24. Então, são 24
números ímpares que podem ser formados, tá? Desses 5 que foram dados ali em cima, tá certo? Na letra D. E quantos números pares de 5 algarismos podem ser formados com esses blocos? Diga, conte separadamente a quantidade de números dos 5 algarismos terminados em 2. Tem que fazer para cada um separadamente, por quê? Vamos lá. Porque eu tenho que, dica, quer dizer, né? Eu tenho que fazer os terminados, os que são terminados em 2, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui terminou em 2. Eu tenho que fazer 1, 2, 3, 4, 5, terminado em 8. 1, 2, 3, 4, 5, terminado em 6. E 1, 2, 3, 4, 5, terminado em 4. Porque todos eles são pares. Então, terminados nesses elementos aqui, eles seriam pares, tá? Nesse caso aqui, olha, tinha o 2 e tinha 4. Não, 4 não. Deixa eu colocar na ordem que estava lá em cima. Tenho 4, mas vamos colocar na ordem. Tem 2, o 8, o 6, o 4 e o 7. Se eu fixei o 2 aqui, eu tiro ele de cá. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, tem 4 possibilidades, vezes 3 possibilidades, vezes 2 possibilidades, vezes uma possibilidade. E aqui é uma também. Por quê? Porque eu fixei o 2, tá? E aqui eu acho quanto? Mesma coisa de lá, são 24, não é isso? Nesse aqui, mesma coisa, só que aí eu tiraria quem? O 8. Então, sobrariam 4 elementos, que são 4 vezes o 3, vezes o 2, vezes o 1, vezes 1 de novo. Então, aqui eu teria outras 24 possibilidades, tá? Fazendo separadamente assim, ó. Aqui eu teria também, tirei o 6, sobrariam 4 elementos, sobrariam o 2, o 8, 4 e o 7. Então, eu teria qualquer um dos 4, qualquer um dos 3, qualquer um dos 2, qualquer um dos, ou melhor, o último, e apenas o 6 fixado aqui, certo? Então, tem também 24. E quando eu utilizo o 4, sobram os outros 2, o 8, o 6 e o 7. Então, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 1. Também 24. E aí, eu tenho 24, mais 24, mais 24, mais 24. Eu somo agora, tá? Então, eu tenho 96. São 96 números pares que eu posso formar. Números pares. Parece mentira que é muita coisa, mas não é. Se você ficasse fazendo, só ia ser desgastante, mas seria possível chegar lá, tá? Então, vou continuar em outro vídeo.